Terceiro bloco do Em Minas, hoje conversando com o advogado Décio Freire, que é o presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados. Estamos falando sobre várias questões do direito. A íntegra dessa entrevista você lê na edição deste domingo do jornal Estado de Minas. E todos os cortes, todos aqueles melhores trechos dessa entrevista, você também pode ver no portal AI. Doutor Décio, nos últimos anos, especialmente com essa polarização, na minha opinião, desagradável da política, que trouxe muitos danos, para o país, mas houve muito questionamento sobre o poder judiciário. Há pessoas que consideram que o poder judiciário tem se exacerbado, digamos, desrespeitando aquele sistema de freios e contrapesos, que inclusive está previsto pelas regras da Constituição e que significa gerar aquele equilíbrio entre os poderes do país. O senhor vê assim também? Como é que o senhor tem visto esses últimos anos no país? Eu vejo que o Poder Judiciário, ele tem adotado posições que podem agradar ou não, mas que são muito importantes para o país. Sobretudo naquelas situações em que pode existir lacunas provenientes do próprio Legislativo, que se atrasa muito, demora muito a tomar determinadas medidas ou decisões em termos de projeto de lei. O Judiciário, então, diante de uma situação formada, ele entra. Eu não acho errado isso, eu acho que isso não fere o equilíbrio entre os poderes, que eu acho que até estão muito harmônicos. E até depois da eleição parece que voltou uma harmonia, um clima mais, aparentemente mais tranquilo. Né? Eu acho que é fundamental isso para o Brasil progredir. Né? Eu, para todos os efeitos, eu sou muito a favor da livre iniciativa, sabe? Então, a livre iniciativa está ali assegurada no artigo 170 da Constituição Federal. As pessoas muitas vezes não notam isso. Nós temos uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que é pouco comentada, deveria ser feito, vamos dizer, estudos e até mesmo divulgação maior sobre ela, que é uma lei de 2019, e que vem referendar o que já a Constituição traz, o seu artigo 170, mas trazendo ali diversos dispositivos que visa privilegiar a livre iniciativa, a liberdade econômica da interferência do Estado. Então isso, eu acho, eu que sou advogado a vida inteira de empresas privadas, mas também no âmbito público, eu acho que isso é fundamental ter esse equilíbrio, inclusive entre Estado e iniciativa privada. Sem dúvida. O senhor, aproveitando esse gancho, o senhor está à frente de um dos maiores escritórios de advocacia do país, que atua em diversos segmentos, E uma dessas áreas é exatamente o direito de energia, que é até um assunto pouco comentado com essa pegada, com esse viés. O senhor enxerga o segmento de energia como assim, o vetor importante de desenvolvimento nos moldes do agronegócio brasileiro? Como é que o senhor conjuga essas coisas? Eu sou um entusiasta absoluto do setor energético brasileiro. Simplesmente porque as potencialidades do Brasil, elas são absolutas em relação à geração de energia, sobretudo as energias renováveis. O Brasil tem uma insolação maravilhosa, tem canais de vento maravilhosos, tem um regime hídrico maravilhoso, Então ele tem tudo para ser cada vez mais um player principal, protagonista na área de energia mundial. Então, e onde que o direito entra? Como é que é isso? Pelo seguinte, primeiro, é necessário realmente para qualquer tipo de desenvolvimento de novas áreas, sobretudo no ramo energético, você tem as regulações que são necessárias. Você precisa regular o mercado. Você tem mercados novos que você precisa de criar regulações para aquele mercado. O Brasil, por exemplo, ele sempre teve um regime de energia voltado para o sistema hídrico. Mais recentemente, eu não sei se você sabe, a energia solar, ela tornou-se a segunda energia, vamos dizer, mais consumida, mais gerada no Brasil, melhor dizendo, passando a eólica, que também era. E eu vejo que existe um potencial muito maior ainda para o país, frente a outros países, como, por exemplo, a própria Comunidade Europeia. O Brasil realmente é um player que precisa investir nisso.
O álcool entra nisso também como energia combustível? Sim. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol. É uma coisa espetacular, né? Até estou vendo agora a indústria automotiva, né, estudando a possibilidade de carros híbridos, mas com álcool e o motor elétrico, né? Que é uma coisa espetacular, seria único. Né? E só para vocês terem uma noção, vou dar só um dado aqui. Pois não. Só no âmbito da energia solar. Desde 2012, mais de 120 bilhões de reais foram feitos de investimentos em energia solar. Isso gerou uma arrecadação tributária de mais de 38 bilhões para os cofres públicos. Gerou mais de 705 mil empregos. E, mais do que isso, evitou 33 milhões de toneladas de CO2 na geração de energia. Fossem jogados no ar. Então, eu acho que esses dados, por si só, mostram a capacidade brasileira de se tornar um protagonista nessas áreas. E o hidrogênio verde é uma realidade ou isso é uma ilusão? Não, eu acho que sem dúvida é uma realidade e, mais ainda, é uma realidade que o Brasil é um expoente, porque o Brasil tem, exatamente por ele ter essa facilidade, essa qualidade, não é, em relação à insolação, em relação a regime hídrico, em relação a vento, ele consegue conciliar as energias renováveis que são necessárias para a produção do próprio hidrogênio verde. Doutor Décio, vamos falar um pouquinho do caderno Direito e Justiça? Sim, o Jornal Estado de Minas acaba de lançar, né, esse caderno. O senhor, um dos patronos, né, está à frente desse projeto, que é um projeto espetacular, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi essa ideia e que propósito esse caderno tem. A ideia primeiramente, foi trazer para Minas Gerais uma alternativa de o Judiciário Mineiro, o Ministério Público Mineiro, a Advocacia Mineira, os demais órgãos de justiça do sistema de justiça de Minas Gerais poderem expor ali as suas ideias, as suas notícias, as suas informações, a ponto de ser acessados nacionalmente através do portal UAI, através das redes YouTube, enfim, através dos canais de comunicação e não só, naturalmente, do Jornal Estado de Minas. Por quê? Porque o Caderno de Direito e Justiça, ele já existia, mas ele existia como uma reprodução do Caderno de Direito e Justiça do Correio Brasiliense, que é um ótimo caderno. Mas eu entendia, e essa ideia realmente nasceu aqui, que Minas Gerais merecia ter um caderno de Direito e Justiça, Minas. Faltava a voz local. Sim, até pela própria tradição do Estado de Minas, né? Dentro do nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu entendia que era necessário isso. É um projeto magnífico que o jornal está desenvolvendo, o jornal está de parabéns, e a primeira edição, que circulou hoje, já diz por si só. O Minas Gerais é um estado de destaque quando a gente fala de direito? Muito. Muito. Não só tecnicamente falando. No passado tivemos grandes juristas que participaram da política, não é isso? Até hoje é muito respeitado nacionalmente. Temos grandes ministros, sempre tivemos, aliás, grandes ministros, continuamos tendo. Temos grandes expoentes, grandes juristas, e o nosso judiciário é referência. Referência seja em termos de prazo de atendimento ao jurisdicionado, seja em relação à qualidade das suas decisões, como também o Ministério Público, que é referência, por exemplo, na forma como vem tratando esses acidentes que houve em Minas Gerais, com composições grandes, com diálogo, tá certo? Mas trazendo para o Estado, vamos dizer, muitos benefícios, fruto de uma tragédia, tá certo? Mas tentando... O senhor está citando Mariana, Brumadinho, né? Exatamente. Coisas que... Então, é muito respeitado nacionalmente. Eu que circulo já há 21 anos, eu vou a 4 capitais, no mínimo, por semana. Há 21 anos. 4 capitais por semana? No mínimo. O senhor vive no avião? Sempre. Eu digo que minhas correspondências chegam em Belo Horizonte. Então, quando perguntam onde você mora, as correspondências chegam em Belo Horizonte. Mas, então, eu tenho uma relação muito grande em termos de judiciário brasileiro, em termos do sistema de justiça brasileiro, e eu posso testemunhar o quanto o sistema de justiça mineiro ele é conceituado e é respeitado.
Só para a gente finalizar, o caderno é quinzenal. Quinzenal. E vai ser um caderno com uma diversidade de vozes enormes. Sim. Todos esses participantes desse sistema judicial, digamos, tendo oportunidade de escrever, de se relacionar com o leitor. Sim, nós teremos páginas cativas destinadas ao Judiciário, chama Judiciário em Foco, ao Ministério Público, que chama a Voz do MP, à Advocacia, que se chama Tribuna da Advocacia. Teremos sempre uma entrevista com um expoente, seja mineiro, seja nacional, mas que seja importante também para o meio jurídico, naturalmente, como, por exemplo, na primeira edição, é o ministro Anastasia, uma das melhores e mais respeitadas cabeças pensantes da história de Minas Gerais, eu posso lhe afiançar. Temos uma coluna inédita, muito interessante, que tem um apelo extremamente bacana, vamos dizer assim, tá? Para usar a linguagem bem popular, que se chama Sem a Toga. Legal. O que quer dizer Sem a Toga? É uma entrevista com uma autoridade, um advogado, que ele vai dizer o que ele faz nas horas vagas. O que se pretende com isso? Humanizar mais a relação, aproximar mais, né, o sistema de justiça do cidadão, dos leitores. Isso é muito interessante. É, né? Fundamental. Né? Então, nós estamos muito animados todos. Muito bem, doutor Décio, mais uma vez agradecer pela sua presença aqui no Em Minas. Eu que agradeço. Com um papo muito agradável sobre um tema que é sempre difícil, né? E exatamente com essa questão, né, dessa relativa distância que existe do público com a justiça, né? E que há um esforço agora de realizar essa aproximação. Eu lhe agradeço muito. Eu agradeço em nome dos Diários Associados. Muito obrigado. Obrigado eu. E a você que nos acompanhou mais uma vez, muito obrigado, viu? Por estar aqui sempre nos prestigiando, tá? A gente volta a se encontrar lá no sábado que vem. Tchau, um abraço.